Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Já temos os times brasileiros nas quartas de final, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores. E nas duas, o Brasil está muito bem, obrigado. Na Sul-Americana, dos 8 times classificados para as quartas de final, temos 5 brasileiros. E na Libertadores, dos 8 times, é isso? Não, minto. Na Sul-Americana temos 4. Na Sul-Americana temos 4, ou seja, dos 8 temos a metade. E na Libertadores, dos 8, temos 5. Sendo que de um lado da chave, temos 3. A probabilidade de termos uma final brasileira na Copa Sul-Americana e na Libertadores é real e muito grande. Você levando em consideração os adversários que se tem. Então, irmão, Sul-Americana e Libertadores em 2024, olha, na minha concepção, tá muito, mas muito bom para os brasileiros. Então, vamos lá fazer o resumo do que aconteceu na Sul-Americana e na Libertadores, com os resultados, os classificados e o chaveamento. E eu já vou de cara aqui mandar logo o meu parabéns para Fortaleza, Corinthians, Cruzeiro e Atlético Paranaense, que são os classificados da Sul-Americana. E para Fluminense, Atlético Mineiro, Botafogo, São Paulo e Flamengo da Libertadores. Ou seja, temos 9 times nos campeonatos sul-americanos. 9. Dos 20 da divisão principal, temos 9 ainda disputando Sul-Americana e Libertadores. E desses, tem times que ainda estão em 3 competições, porque ainda está na Copa do Brasil, que é o caso do Flamengo, por exemplo, é o caso do São Paulo, por exemplo. Ou seja, irmão, vai ter que ter perna, vai ter que ter gás, vai ter que ter fôlego com um calendário escroto, aonde a CBF não dá a menor moral para os times que representam o Brasil lá fora. Bom, fazer o quê? Faz parte. Então vamos lá fazer o resumo aqui de Sul-Americana e Libertadores. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá dizer seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está ao lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos aqui para Copa Sul-Americana. Bom, Copa Sul-Americana. Tivemos o confronto entre Corinthians e Bragantino. O Corinthians tinha vencido a primeira fora de casa por 2-1 e o Corinthians perdeu em casa para o Bragantino por 2-1. Foi para os pênaltis e nos pênaltis o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, que foi aqui do Flamengo, foi o herói da partida e classificou o Corinthians para as quartas de final. Então, Corinthians e Bragantino se enfrentaram, o Bragantino ficou pelo caminho e o Corinthians avança com as graças de São Hugo, né? São Hugo, que ajudou o Timão a chegar às quartas de final. Tivemos o Fortaleza, que jogou contra o Rosário, tinha empatado fora de casa de 1-1 e em casa fez 3-1, fazendo um jogo bem consistente,
no meu ver, boa parte do jogo bem controlado e se classificou. E o Fortaleza, na minha opinião, diferentemente do Corinthians, eu ainda não acredito no Corinthians em título de Sul-Americana, mas no Fortaleza, para mim, o Fortaleza é um dos candidatos favoritaços ao título da Sul-Americana, como outros brasileiros. E tivemos o Atlético Paranaense, que jogou contra o Belgrano em casa e venceu por 2-1. E fora de casa, na minha opinião, o jogo foi até mais fácil. O Furacão ganhou de 2-0, ganhando as duas, se classificando sem nenhum problema. Empate, olhando o resultado. Porque problema teve, porque o Furacão teve um jogador expulso com 20 minutos do primeiro tempo. Se o Belgrano faz 1-0, levaria para os pênaltis. Então, o jogo teve, sim, requinte de crueldade. Teve drama, sim, esse jogo. Mas o Furacão estava muito bem colocado, muito bem armado, aproveitou os espaços e venceu com autoridade. O Furacão também é um time que eu vejo com possibilidade de título. Nesse momento, eu vejo o Fortaleza um pouco mais. Irmão, só que quando começa a funilar, a coisa muda. Cada etapa é um campeonato diferente. Cada etapa é outra história. Então, coloco também o Atlético Paranaense nessa lista dos brasileiros que eu vejo com condições de ganhar o título. E o quarto brasileiro é o Cruzeiro, que perdeu fora de casa para o Boca Juniors de 1-0, ganhou em casa do Boca Juniors por 2-1, foi para os pênaltis e nos pênaltis levou. Os argentinos estão mal a dar com pau, hein? Estão mal a dar com pau. Então o Cruzeirão eliminou o todo-poderoso Boca Juniors. E o Cruzeiro eu também vejo com boas possibilidades de título. Então, na minha opinião, Corinthians, Fortaleza, Atlético Paranaense e Cruzeiro, o único que nesse momento eu não vejo com possibilidade de título, apesar de estar nas quartas de final, é o Corinthians. Desses aí, o Corinthians é o único que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E não é à toa, tá? Então, para mim, na Sul-Americana, Fortaleza, Atlético Paranaense e Cruzeiro tem chance, sim, de ser campeão da Sul-Americana. Porém, nesse momento, eu vejo o Fortaleza um pouco mais de possibilidade de título pelo momento. Deixa eu botar aqui chaveamento Sul-Americana. Sul-Americana, pegar aqui o chaveamento rapidamente, só para me dar uma olhada aqui. Chaveamento, cadê? Paz, eu não tenho chaveamento. Queria ver aqui como é que ficou, né? Para aqui, chaveamento. Aqui, consegui encontrar. Bom, chaveamento. Chaveamento ficou o seguinte: o vencedor de Fortaleza e Corinthians pega o vencedor de Atlético Paranaense e Racing. Ou seja, teremos um brasileiro nas semifinais. E de outro lado tem o Cruzeiro. O vencedor de Cruzeiro e Libertad pega o vencedor de Lanús e Independente Medellín. Temos chances reais de termos uma final brasileira. Lembrando que o Corinthians decide em casa contra o Fortaleza, o Cruzeiro decide em casa contra o Libertad e o Atlético Paranaense decide fora. Então, Fortaleza decide, o Corinthians decide em casa contra o Fortaleza, o Cruzeiro decide em casa contra o Libertad e o Atlético Paranaense decide fora
contra o Racing. Então, o Fortaleza faz a primeira em casa, o Corinthians a segunda. Temos, sim, grande chance de ter uma final na Sul-Americana. Então, parabéns a Fortaleza, Cruzeiro, Atlético Paranaense e Corinthians. E agora vamos aqui para Libertadores, né? Vamos aqui para Libertadores. Pegar aqui Libertadores. Bom, o resultado da Libertadores foi o seguinte: Fluminense e Grêmio se enfrentaram e foram para os pênaltis. No primeiro jogo, o Grêmio ganhou de 2-1 em casa. O Fluminense, aqui no Rio, jogo de volta, ganhou de 2-1. Foi para os pênaltis e nos pênaltis levou vantagem. O Grêmio foi muito mal. O Fluminense foi melhor. O goleiro do Fluminense também se destacou. E o Fluminense, mesmo na zona de abaixamento, avança para as quartas de final da Libertadores. Não estou sendo prepotente, não estou sendo soberbo, mas eu não vejo ainda o Fluminense, até pela situação no Campeonato Brasileiro, como um dos candidatos a título de Libertadores. Não vejo. E nem vejo futebol também para isso. Tá? Mas avançou, e como eu disse, cada etapa é um campeonato, cada etapa é uma história. O Atlético Mineiro jogou contra o São Lourenço, ganhou de 1-0 em casa. Fora de casa, o Atlético Mineiro tinha empatado em 1-1. Ganhou em casa de 1-0, classificado. Jogo difícil, jogo complicado, não tinha o Hulk, mas o Galo se classificou. Tivemos o Palmeiras e Botafogo, que foi esse confronto aí entre os brasileiros. E o Botafogo ganhou a primeira de 2-1. E fora de casa o Botafogo empatou de 2-2. Um jogo dramático no final, com gol anulado, que levaria para os pênaltis. Mas o Botafogo avançou, depois de muito tempo, chega às quartas de final de uma Libertadores. Lembrando que o Botafogo disputa, acho que a sexta ou a sétima Libertadores só, mas chega às quartas de final, e o Palmeiras fica pelo caminho. O Palmeiras agora só tem o Campeonato Brasileiro, porque tinha sido eliminado na Copa do Brasil pelo Flamengo e agora eliminado pelo Botafogo. Ou seja, os cariocas estão sendo um tormento para o Verdão. E aí falar que a classificação não foi justa? Lógico que foi justa. Ganhou em casa, empatou fora, Botafogo classificado. Tivemos o São Paulo, que empatou fora de casa com o Nacional de 0-0 e em casa ganhou de 2-0, com gol de Caleri lá, do Bobadilha. Ou seja, um time forte que, na minha opinião, briga. Eu falei que o Fluminense, eu não vejo o Fluminense brigando pelo título. O Atlético Mineiro oscila demais, tem time, mas oscila demais. Mas eu vejo o Atlético Mineiro com a chance maior, hoje, tá? Com a chance maior do que a do Fluminense de título. O Botafogo eu vejo com a chance real. É um dos brasileiros que eu vejo com a chance grande de título nesse momento. Temos o São Paulo, que ganhou do Nacional e se classificou, ganhou de 2-0, tinha empatado 0-0, ganhou de 2-0. Vejo o São Paulo também com uma chance grande de chegar à final da Libertadores. Porém, vai se enfrentar São Paulo e Botafogo. E o último time é o Flamengo, que de todos os times, o Flamengo era o mais desfalcado. E o Flamengo era o que tinha um jogo, apesar de pegar um time fraco, mas um jogo mais complicado, a quase 4.000 metros de altitude, que para mim é um crime. O treinador do Flamengo foi internado. E o Flamengo passou pelo Bolívar, ganhou em casa de 2-0 e perdeu lá de 1-0, acabou se classificando também num jogo bem dramático, mas bem raçudo, que pode mudar a história do Flamengo na temporada, esse jogo. Além das contratações, já apresentou uma contratação e deve apresentar mais umas 2 ou 3 ainda em agosto. Mas eu não vejo o Flamengo nesse momento, futebol é momento, com a chance muito grande de título. Nesse momento, dos 5 times brasileiros que estão nas quartas de final, eu vejo Botafogo e São Paulo com chance maior de chegar à final. Porém, Botafogo e São Paulo vão se enfrentar. Ou seja, o que passar de Botafogo e São Paulo, na minha opinião, hoje, é o que tem mais probabilidade de chegar à final. Hoje,
Quando começar as quartas de final, é outra história. As coisas mudam. O elenco também vai mudar. Tem elenco que está muito quebrado, igual ao do Flamengo, pode estar reforçado. Os jogadores podem voltar de contusão. Ou seja, tudo pode mudar. Mas hoje eu não vejo o Fluminense brigando pelo título, o Atlético Mineiro um pouquinho acima do Fluminense, mais ou menos igual o Flamengo, Atlético Mineiro e Flamengo mais ou menos ali com a chance média, e São Paulo e Botafogo com a chance mais alta de chegar à final. E aí a gente vai aqui para os confrontos. Temos de um lado da chave Botafogo e São Paulo se enfrentando, primeiro jogo no Rio, mano de campo do Botafogo, segundo jogo em São Paulo. Temos Flamengo e Peñarol, também na chave, do mesmo lado da chave. O Flamengo joga a primeira em casa e a segunda no Uruguai. Quem passar de Botafogo e São Paulo pega o vencedor de Flamengo e Peñarol. Ou seja, poderíamos ter uma semifinal brasileira e, consequentemente, um finalista brasileiro. É o que todos esperam. E do outro lado da chave, temos Fluminense e Atlético Mineiro se enfrentando. Primeira partida, mando de campo do Fluminense, e a decisão é em Minas. O Galo decide em casa. E do outro lado da chave, tem Colo-Colo e River Plate. Colo-Colo e River Plate. Primeiro jogo, mano de campo do Colo-Colo, e o River Plate decide em casa. Bom, acredito que passe o River. Na Libertadores, acho que o único time que pode tirar o título, na minha opinião, do brasileiro é o River Plate. Eu não vejo o Peñarol. Por mais que o Peñarol possa passar pelo Flamengo, mas eu não acho que o Peñarol passa por São Paulo e Botafogo. O Peñarol pode até passar pelo Flamengo, que eu também acho que vai ser difícil. Mas para mim não passa por Botafogo e São Paulo. Então, nessa chave onde tem Botafogo, São Paulo, Flamengo e Peñarol, na minha opinião, teremos um brasileiro desse lado na final. Do outro lado é mais complicado, que a gente pode ter um Fluminense contra o River e um Atlético Mineiro contra o River. Aí é mais complicado. Mas mesmo assim, a gente pode ter uma final brasileira. Mas de um lado da chave, eu acho muito pouco provável a gente não ter Flamengo, São Paulo ou Botafogo na final. Do outro lado é que tem o River. E o River joga as quartas de final, a segunda em casa. Então ele vai chegar às semifinais, na minha opinião. E aí vai pegar o Fluminense ou o Atlético Mineiro. Que, na minha opinião, nenhum dos dois vive grande fase. O Fluminense está na zona de rebaixamento e o Galo está oscilando. Mas até chegar às semifinais, muita coisa pode mudar. E aí, irmão, é outra história. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!